sobre o que é a ansiedade por separação e será que é isso mesmo que o seu cão tem. Para a gente falar que é a síndrome de ansiedade por separação, a gente precisa ter um somatório de sinais, e isso é muito importante, porque eu digo muito até em consultoria, quando vem casos de ansiedade por separação, que alguns cães eles não conseguem ficar sozinhos em casa e tranquilos, porque de maneira geral eles não são cães tranquilos. Eles são cães que quando está todo mundo em casa, mesmo assim, eles latem para tudo, eles ficam muito atentos a tudo e tal. E Eles são quando, e ansiosos. quando eles ficam sozinhos em casa, isso às vezes até se agrava ou se mantém igual. E aí as pessoas, como elas não estão em casa e não conseguem lidar, fazer nada em relação a isso, elas associam que é mais um problema sobre separação. Mas a ansiedade, de uma forma geral, ela pode estar presente também em outros momentos. A gente vai passar aqui uma listinha de sinais e você ir checando se faz parte ou não do repertório de comportamentos do seu cão quando está sozinho. Primeiro clássico, né, como eu comentei, latidos, choros, uivos, vocalizações. Nesse contexto, né, se ficou separado, percebeu que não pode ir atrás do tutor, começa um latido, começa um chorinho, né, e às vezes pode até ter gente em casa e o cão fica ali na porta porque Um dos dos, membros um dos saiu. membros da família que ele tem muita ligação saiu. Tá? O segundo sinal indicativo é destruição. E aí a destruição aqui também vale a gente fazer esse parênteses. Não é destruição aleatória. Por exemplo, o filhote. Filhote, ele morde tudo, principalmente quando está trocando os dentes e tal. E aí as pessoas associam, eu deixo meu filhote sozinho, ele destrói. Só que se ele destrói coisas aleatoriamente, às vezes ele está só querendo roer. Agora, se ele destrói objetos que tenham alguma relação com os tutores, como o controle remoto, que a gente pega bastante na mão, óculos, ou a caixinha do óculos, Havaiana, que é o clássico, porque tem bastante o cheiro, né? Ou outros calçados, bolsas que a gente tem, sacolas que a gente segura muito, Roupas íntimas. roupas íntimas, almofadas que a gente deita em cima, tudo que tenha o cheiro muito característico ali, a presença de odor das pessoas que o cachorro tem ligação, aí sim a destruição é um sinal importante. Outra é eliminação, a famosa eliminação no lugar errado. Também a gente precisa discriminar o que é um erro aleatório, um cachorro que não sabe aonde fazer as necessidades, e aí é muito comum nos casos de filhotes ou cães recém-adotados, ou dos cães que sabem exatamente o que eles estão fazendo. E a característica de eliminação errada, quando um cachorro está sozinho em casa, Quando também ele tem ansiedade por separação, né? ele também tem essa relação com o cheiro do tutor. Então, muitas vezes o cachorro faz xixi em cima da cama, em cima do sofá, Na frente da porta de na frente saída. da porta de saída. E tudo isso passa a ser muito personalizado. É um xixi, uma tentativa de trazer a atenção, trazer o tutor de volta. Muitas pessoas levam para um lado de que ele está bravo, de que ele está querendo se vingar, ele ficou chateado com a gente, ele tá de propósito fazendo um xixi para magoar a gente, ele faz um xixi em cima do nosso travesseiro. E é o oposto disso, ele tá tão desesperado que ele enxerga nesse comportamento como marcar o cheirinho dele no território para trazer essa pessoa de volta como uma ferramenta. É o último recurso que um cachorro pode ter, é demarcar dentro da própria toca o cheirinho dele para tentar deixar um guia para quem está perdido. Se ele acha que você está perdido e longe da casa, você vai conseguir achar mais fácil com o cheirinho do xixi que ele deixou em cima do seu Ah, que travesseiro. bonitinho. Então não é nada pessoal. A vingança é muito uma elaboração mais humana. É, não é por vingança. E uma coisa que acontece também é ele fazer isso, por exemplo, só de você fechar a porta do quarto com ele pra fora. Então, tudo isso que a gente tá falando, em graus mais intensos aí de ansiedade por separação, pode acontecer com uma separação dentro de casa mesmo. Você não precisa nem sair. Alguns cães são sensíveis a ponto de apresentar esses comportamentos só de você se separar dele. Atendi um caso há pouco tempo atrás, uma casa de 2 andares, que os tutores não deixavam o cachorro subir. E quando eles subiam para se arrumar, enfim, estavam os dois no andar de cima, né, era um casal, o cachorro ia e fazia xixi em cima do sofá. Tá? E também tivemos toda essa conversa de que não era uma vingança, ele não estava chateado, ele estava assim, quase que em desespero por ter ficado sozinho ali, abandonado e desamparado. Boa.
Outro comportamento clássico é a lambedura. A separação é só mais um dos momentos aonde ele lambe bastante a pata. E você vai observar quando você chega em casa que as patas estão bem molhadas, por exemplo. Ou aonde ele estava deitado, né? Ah, Fica úmido. tudo úmido, assim. A caminha. Cães de pelagem branca costuma ficar bem manchadinha, ficar com o pelinho meio roxo. Um sinal clássico também, né, que muitas pessoas, esse passa batido, é a apatia. A gente só se preocupa, a maioria das pessoas só se preocupam com a bagunça, com comportamentos mais ativos, mais intensos que os cães apresentam quando está sozinho. Mas a apatia é um sinal bem importante. Tem cães que realmente eles não saem do sofá, eles ficam deitados o tempo todo até alguém voltar em casa. Eu já atendi casos de que quando eu tocava a campainha para atender, e tinha, por exemplo, sempre alguém que trabalhava na casa lá para me receber, mas eu tocando a campainha, eu sabia se a tutora estava em casa ou não. Quando eu tocava a campainha, se o cachorrinho vinha latindo na porta, eu sabia que ela estava em casa. Se eu não ouvisse latido nenhum, ela ficava lá calminha no sofá, eu sabia que a tutora tinha saído. Isso. Então, essa impossibilidade, o cachorro se sente incapaz de agir, ele não tem vontade de interagir com o mundo porque o tutor não está ali perto dele. Cuidado, assim, isso, não, meu cachorro fica bem, ele fica deitadinho, quietinho o tempo todo quando eu tô fora. Ele pode ficar quietinho, deitadinho, não quer dizer que ele fique bem. E aí os outros dois parâmetros que têm relação com isso que você pode observar é justamente se ele perde o apetite e se ele deixa de ingerir água e até, não tá aqui, mas junto da apatia, tem cachorro que deixa de fazer xixi. Então é aquele cachorro que você sai de casa, aí você deixa petisco, deixa comida para ele não come nada, fica deitado o tempo todo. Quando você chega em casa, aí ele levanta, vai tomar um monte de água, vai fazer xixi e vai pegar a comidinha, o brinquedo que você deixou. Esse é um clássico. Ele fica segurando, ele não faz nada enquanto ele tá sozinho. Esse é um sinal de alerta bem importante. Ele não tá tendo uma qualidade de vida, ele tá ali X horas sem fazer nada. Isso é importante dizer, que por mais que ele não esteja superativo, destruindo tudo, fazendo sujeira pela casa, o que ele está sentindo por dentro talvez seja pior do que esse cachorro que consegue extravasar com destruição, com bagunça, eliminando e tal. Então, esse cão que sofre dessa apatia, falta de apetite, não ingere água, às vezes ele se prejudica ainda mais, principalmente por ser um sinal bem silencioso. As pessoas olham na cama e falam: nossa, meu cachorro tá ótimo, tá tudo bem, ele tá só dormindo, nossa, ele fica no sofá um dia inteiro, queria eu estar no sofá um dia inteiro enquanto eu tô trabalhando, sabe? Então, cuidado com esse sinal, como eu disse, silencioso, que pode ser um grande alerta. Outro sinal, que aí é quando você tá em casa, que você vai observar esses últimos 4, é aquele cachorro que tá sempre vigilante. Você tá aqui, ele tá deitado do seu lado, você se mexe, ele já dá um pulo. Ou ele tá no seu pé, você levanta, ele já vai atrás. Ele tá na caminha, você se mexe, ele já tá sempre de olho em você. Ele não relaxa. Você é o foco principal, aquele que você fica com dó, fala: ai, eu só vou ali na cozinha pegar um copo d'água, eu não queria atrapalhar, ele vai atrás. É um sinal. Não é um bom sinal, no caso, né? Mas essa vigilância intensa é um sinalzinho de ansiedade por separação. Ligado também ao próximo, que é um hipervínculo. Por exemplo, o cachorro que entra junto de você no box quando você vai tomar banho. Se deixar, ele toma banho junto. Ele tá sempre grudado em você. Nos Estados Unidos, eles usam um termo que é velcro dog, né? O cachorro velcro, tá sempre grudado. Mesmo quando ele tá parado, sem fazer nada, ele tem a tendência de estar encostado em você. Ele senta em cima do seu pé quando você está trabalhando, ele está sempre embaixo da sua cadeira, ele está sempre de alguma maneira, mesmo em contato físico, querendo sentir a sua presença, tá? Essa é uma característica muito forte que passa batido porque não necessariamente acontece quando ele está separado, mas sim quando a gente está em casa. E a insegurança de modo geral, que tem a ver com o hipervínculo. Se ele precisa sempre estar muito grudado em você, é porque ele não se sente seguro quando ele está ali
afastado, ou quando ele tá sozinho, ou ele não se sente seguro de maneira geral. A ansiedade por separação tende a acontecer em cães que são inseguros para além de ficar sozinho. Então ele tem medo de barulhos, ele tem medo de pessoas desconhecidas, ele tem medo de objetos novos, ele tem vários receios, tá? Não precisa ser esses, e pode ser bem discreto, mas é um cão que não se sente autoconfiante com a vida, com ele mesmo. E essa confusão vem pelo nome, né, da ansiedade por separação, porque a gente associa muito a ansiedade, é um cachorro ansioso. Mas, por definição, a ansiedade, ela é por algo negativo para o cão, por algo que ele teme. Então, A gente só sente ansiedade com coisas que a gente não tem na segurança. maioria das vezes, a gente fica ansioso, preocupado com coisas ruins que estão para acontecer. A gente não fica extremamente ansioso contando que a qualquer momento a gente vai achar uma nota alta de dinheiro no chão. A gente fica mais preocupado que algo ruim está para acontecer. Então, o medo e a ansiedade, elas andam lado a lado. A gente, né, quando a gente fala do trabalho comportamental aí com os cães, as pessoas colocam, isso é medo, isso é ansiedade, mas elas é uma coisa, uma sopa acontecendo tudo ao mesmo tempo na cabeça dele. E por último, um sinal muito importante, que às vezes passa batido, porque fala, ele tá cansado, ele tá calor, mas é um cão ofegante. Se o seu cachorro ele fica ofegante a troco de nada, você olha para ele, ele tá só do lado ali, é um grande sinal de que ele está estressado. Isso porque os cães não têm muito mecanismo de perder calor. E o estresse, por si só, quando a gente se estressa, quando a gente explode de raiva ou quando a gente está ansioso, isso gera calor. O nosso corpo, o nosso metabolismo está funcionando, gerando calor. E o único meio de um cachorro perder calor vai ser pela evaporação dessa respiração. Então, um cão que está sempre ofegante, mesmo não tendo feito atividades físicas intensas, ou ele não tem nenhum problema, né, nenhuma condição que deixe essa dificuldade respiratória para ele, é um grandíssimo sinal de que ele pode estar ansioso numa situação comum dentro de casa. Principalmente você vai observar isso enquanto você tá se arrumando, começa a colocar o tênis, começa a pegar as coisas, às vezes só na intenção de sair ele já começa a ficar ofegante. Tem cachorro que vem, fica pulando em você, tem cachorro que morde a roupa, tudo isso são sinais de ansiedade por separação. E aí vem os modos de como que a gente lida com essa ansiedade por separação. O que a gente mais vai tratar aqui nessa Masterclass, e que é a proposta do guia de treino, é a terapia comportamental. Não é não é adestramento, não é a gente ensinar comandos, não é a gente deixar o cachorro mais inteligente para entender o que está acontecendo. A terapia comportamental vai no sentido de mudar como ele lida com coisas que ele já associou, de que eles já estão condicionados na cabeça dele, né? E ele já tem comportamentos quase que automáticos para lidar com essas situações. A terapia comportamental é como tratar um vício, tratar uma mania, e a gente vai fazer com que um trabalho bem feito, né, desenvolva outras respostas de comportamento a essas situações que para o seu cão são desafiadoras. A nossa, não é, eu gosto de falar metodologia, né? A nossa abordagem é a gente trabalhar a inteligência emocional do cachorro. Então, é fazer com que ele se sinta mais confiante, com que ele tenha mais resiliência, com que ele saiba lidar com a própria emoção de ansiedade, de estresse. Quando ele se sente ansioso, ele escolher outros comportamentos e não aqueles lá de cima, de destruir, de latir, ele saber se acalmar. É tudo isso que está por trás do que a gente vai ensinar do passo a passo do guia também. Para além da terapia comportamental, existem medicamentos que podem ajudar. Vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo dessa aulinha uma live que a gente fez com o veterinário comportamentalista, que vale a pena você assistir para entender se o seu cão precisa de medicamento ou não. E tem os alternativos ali que podem ser também complementares. Terapias que podem ajudar muito, como acupuntura, homeopatia, floral, Terapia. aromaterapia com cuidado, com indicação veterinária, e algumas coisas que algumas pessoas indicam, por exemplo, difusor de tomada, que tem um cheirinho que acalma. Tudo isso pode usar em conjunto, você pode procurar coisas que fazem sentido para você,
Mas lembrando que o principal são os treinos, é a terapia comportamental. Essas outras coisas, elas apoiam a terapia comportamental, elas não resolvem o problema por si só, tá? Então, tudo isso em conjunto, mas o foco principal é ali o dia a dia, você trabalhar esse emocional do cachorro de acordo com o que a gente vai passar. Então, a terapia comportamental é uma maneira do cão aprender a lidar com essas sensações, com coisas que vão acontecer na vida dele. Todo cão vai que tem ansiedade por separação, ele vai precisar provavelmente continuar lidando com separação. Então, a gente precisa construir no cérebro dele caminhos paralelos de como lidar com isso, para ele não assumir mais o caminho antigo, ligados à destruição, apatia, todos esses sinais que a gente acabou de comentar, e ele tem um caminho dele conseguir se acalmar, dele conseguir desfrutar a vida dele, apesar de estar separado, apesar de não estar próximo das pessoas que ele tem muita ligação.